Boa noite. Nesta quinta-feira vamos falar sobre política partidária com Gilberto Pedro, presidente do Podemos em Mossoró. E mais, aprovada lei que reduz tempo de promoção para policiais, bombeiros e derruba cláusula de barreira nos concursos militares do RN. O cenário político está no ar. Iniciando mais uma edição do Cenário Político TCM ao vivo. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você, a partir de agora, pode participar conosco. O presidente do Podemos aqui de Mossoró, Gilberto Pedro, é o nosso entrevistado. Vamos falar sobre política partidária, eleitoral, falar também sobre saúde, a experiência de Gilberto Pedro aí no Conselho de Saúde também vai fazer parte da pauta aqui do nosso programa. A gente vai trazer também a reportagem sobre a audiência pública que aconteceu hoje na Câmara de Recuperação Histórica, quanto à aprovação da Câmara de Mossoró do golpe de 64. E ainda tem uma reportagem do Ralisson Nunes, lá de Apodi. Na verdade, ele foi até Felipe Guerra, onde lá o ex-senador Jean Paul Prats recebeu um título de cidadania. A gente vai trazer as informações ainda neste programa de quinta-feira. Bem, a gente começa trazendo informação da capital que repercute aqui em todo o estado. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou nessa quarta-feira, por unanimidade, um projeto de lei que atualiza as regras de promoção dos militares em todas as patentes. Agora, o projeto segue para a sanção ou veto da governadora Fátima Bezerra. Tem também a questão da cláusula de barreira nos concursos militares. Acompanhe. Com o plenário cheio, amanhã foi de votações na Assembleia Legislativa, com destaque para projetos de lei que impactam diretamente os militares do Rio Grande do Norte. 2 deles, de iniciativa do governo do estado, eram referentes à reestruturação das carreiras e mudanças na lei de promoção dos praças. Um dos projetos, que foi a mensagem 010, é a lei que trata do curso de habilitação de oficiais, que é uma forma de progressão de carreira interna dentro do bombeiro e da polícia militar, onde o militar ele pode mudar de quadro através da sua carreira, por mérito dele, normalmente através de prova, né? O outro projeto era a mensagem 011, tratava da lei de promoção de praças, uma modificação que já tinha vários anos que precisava acontecer, pois a nossa lei atual, ela impossibilitava muitas vezes a ascensão de carreira dentro das instituições PM e BM. Né? Nós tínhamos, por exemplo, situação onde soldados passavam 15, 20 anos sem conseguir nenhuma promoção. As alterações, aprovadas por unanimidade, já começam a valer no próximo mês de agosto. A categoria elogiou a condução dos deputados, que dispensaram a tramitação das matérias para acelerar a apreciação. Na carreira militar, militares só podem ser promovidos 3 datas no ano: em abril, em agosto e em dezembro. Então, se esse projeto não fosse aprovado agora, ele somente alteraria as provações de dezembro, né? Então, nós temos uma turma inteira de bombeiros, que é a primeira turma de bombeiros que tem praças mulheres, né, que vai ser promovida agora em agosto devido à alteração dessa legislação. São 65 militares. É a primeira vez na história que um governo promove um mesmo militar de aluno a soldado e de soldado a cabo. Então essa é a primeira vez que isso acontece na história do Rio Grande do Norte, é uma vitória incrível. Um projeto do deputado Coronel Azevedo também vai beneficiar os aprovados no último concurso da Polícia Militar. Isso porque a matéria veda a eliminação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas inicialmente no edital. Com essa lei vai se dar o poder à administração pública para convocar, quando houver vagas, e havendo também conveniência e oportunidade, havendo autorização do Tribunal de Contas, porque estamos além do limite com gasto de pessoal, e havendo disponibilidade financeira orçamentária. Tudo isso são exigências. O governo poderá convocar mais candidatos, além daquelas vagas inicialmente previstas no momento em que foi computado para a elaboração do edital. Muito importante estas iniciativas, os gatilhos que são dados para a promoção dos militares. Por exemplo, eu
tenho aqui uma informação com relação a isso, só para a gente ter ideia do quanto que isso é importante. Se a gente pegar aqui dessa lei, né, dos praças, soldado a cabo, essa promoção, ela acontece agora, né, com a nova lei. 4 anos de serviço para ser promovido dentro das vagas disponíveis ou promoção automática com 8 anos de serviço, mesmo sem haver vagas. Essa era uma cobrança de anos e anos por parte dos militares. E agora já tem, né, essa forma aí de lei para essa progressão. Isso não apenas para os praças, mas também para os oficiais. E com relação a essa cláusula de barreira, é muito importante. Ora, o concurso ele pode ficar ali aberto, né? E o governo convoca por exemplo, 1.000 e mais 1.000 para a realização dos testes, né? Então, chamam 2.000 ali, entra uns, outros não, e fica aquele pessoal apto a realizar a prova, que é a segunda etapa, a prova física. Então, agora, quem for aprovado está lá apto no teste físico e, como falou o próprio deputado Coronel Azevedo, havendo as possibilidades, inclusive financeiras para isso, das contas, eles são convocados sem a necessidade de realizar um novo concurso público. Isso pode acelerar mais convocações. Então, realmente, algo histórico que a gente está vendo acontecer, muitas reivindicações neste sentido, então, que possa agora se tornar prático. Ou seja, a lei foi aprovada na Assembleia, segue para a sanção da governadora e, claro, não deve haver dificuldade, e aí comemoram os militares diante aí destas reivindicações atendidas. Breve a gente vai trazer novamente aqui o presidente da Associação dos Praças, Juscelino Batalha, para trazer mais informações com relação a esta lei. Vamos iniciar aqui a nossa conversa com o Gilberto Pedro, que é presidente do Podemos aqui em Mossoró. Como é que está o partido aqui na cidade? O partido ia ter um presidente há um tempo, não deu certo, houve ali um rompimento com a ala do prefeito. Como é que está hoje a organização do Podemos moçoroense? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Vonulho, boa noite a todos e a todas que estão assistindo a gente nesse momento, né, aqui na cidade de Mossoró e na região. Em relação ao Podemos em Mossoró, eu posso lhe responder qualquer pergunta de 5 de abril até hoje, ao dia de hoje, na qual eu e um grupo de pessoas que estávamos filiados ao partido, começamos a assumir a comissão provisória do Podemos aqui da cidade de Mossoró. Para quem não sabe, o Podemos é uma fusão, né, de 3 partidos, do PHS, do PSC e do POD, que já era o Podemos. Então, eu já fui filiado ao PHS, né? Então, quem estava filiado ao PHS, quem estava filiado ao PSC e quem está afiliado ao POD, hoje faz parte do Podemos. Inclusive, nós já fizemos um trabalho aqui em Mossoró, estamos fazendo um trabalho aqui em Mossoró, e hoje nós temos na nossa lista de filiado quase 600 pessoas que fazem parte desse grupo do Podemos em Mossoró. Dessas 600 pessoas, eu particularmente já conversei com mais de 100 pessoas, né? Fiz visita na casa, encontrei no local de trabalho, a gente conversou via em redes sociais. Então, esse é o Podemos de Mossoró. Inclusive, nós estamos nos reunindo. Nós temos a nossa próxima reunião no próximo sábado, às 15 horas, né? E a gente está reunindo ali os nossos membros da comissão provisória aqui da cidade de Mossoró. Como foi para esse convite chegar até Gilberto Pedro Fernandes, né? Porque a gente não está alheio ao que aconteceu aqui. Mas, assim, como você falou que responde a partir daquele momento, né? Mas como foi esse convite? Quem foi que convidou? Como foi esse processo para aceitar assumir o partido aqui em Mossoró? Na cidade de Mossoró, nós temos um grupo de amigos, né? Várias pessoas que já estavam filiadas ao Podemos. E, anteriormente, nós tínhamos um presidente, que era o ex-vereador Narciso, que desenvolveu o trabalho aqui na cidade de Mossoró, e ele decidiu não participar, não continuar participando mais do Podemos. Então, houve essa vagância, um grupo de amigos da cidade de Mossoró que está afiliados ao Podemos,
alguns até nós já filiamos aqui novamente, que estava em outro partido, mas a gente aproveitou a janela partidária e nos filiamos. Então, aconteceu um evento no dia 5 de abril, com a presença, inclusive, do senador Stevenson, aqui na cidade de Mossoró. Nós conversamos e, naquele momento ali, nós passamos a assumir a presidência da Comissão Provisória do Podemos e já deliberamos também alguns rumos para as eleições agora 2024 na cidade de Mossoró. Bem, a Câmara Municipal de Mossoró realizou hoje uma audiência pública de reparação histórica ao apoio da casa ao golpe militar de 64. Acompanhe a reportagem de Danilo Queiroz. Há 60 anos atrás, o Brasil passava a ser controlado pelas forças militares, após a instauração de um golpe que depôs o então presidente da República, João Goulart. Na época, em abril de 1964, a Câmara Municipal de Mossoró declarou apoio ao movimento golpista, situação revertida hoje em caráter simbólico, durante a audiência pública que reconheceu o erro histórico de ter dado suporte ao acontecimento. E hoje nós fizemos um encontro do passado com o presente para fazer uma reparação histórica sobre a questão do período que nós passamos nesse país, que foi um período de tortura, de suplício, de mortes, e nós não temos o direito desse período cair no esquecimento. O Brasil não tem o direito do esquecimento, Mossoró não tem o direito do esquecimento, porque pessoas foram assassinadas, foram torturadas, pessoas deram a vida para que a gente vivesse hoje num processo democrático. E a gente não pode tolerar mais nos dias atuais o autoritarismo, a perseguição. Então a Câmara Municipal, que é a casa do povo, uma casa democrática, a Câmara que valoriza a democracia, faz hoje essa reparação histórica em homenagem a todas aquelas pessoas que sofreram com a ditadura. O momento realizado seguiu uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal, através do Procurador da República, Emanuel de Melo Ferreira, que sugeriu a execução de algumas medidas e esclarecimentos por parte da Câmara sobre o apoio ao regime militar. No Ministério Federal a gente constatou, a partir das atas das sessões aqui da Câmara, realizadas há 60 anos atrás, né? Início de abril de 64, final de março, né, de 64, foi constatado realmente uma colaboração efetiva, um apoio, né, entusiasmado com a ditadura militar, né, que tinha acabado de ser deflagrada, né, o golpe militar. E aí, conhecendo isso, né, a gente efetivou uma recomendação, eu fiz essa recomendação à Câmara, que efetivasse algum tipo de reparação simbólica, uma sessão pública, né, reconhecendo o erro que foi esse apoio à ditadura militar, né, que era taxada até como uma revolução que trouxe ordem para o Brasil, era o que se pensava. Na verdade, é bom deixar claro que não se tratou de uma revolução, mas sim de um golpe militar que, na verdade, foi responsável por graves violações de direitos humanos, né, crimes contra a humanidade, né, como tortura, desaparecimentos forçados, assassinatos foram cometidos, não é? A audiência contou com a presença de vereadores, representantes da sociedade civil, estudantes e população em geral, tendo em vista a relevância social da discussão promovida no plenário. O papel da universidade, né, de setores da intelectualidade é fazer com que a memória do período, a sua documentação, o poder que essa documentação traz para a interpretação das diferentes particularidades e complexidades de 64 a 85, que foi o período da ditadura militar, o papel da universidade, sobretudo cursos como o de História, é de refletir e não deixar com que um tema tão caro e tão decisivo para a história brasileira seja resolvido de maneira superficial, apressada, ligeira. Quando a gente está aqui hoje, em 2024, celebrando o momento em que a Câmara faz o reconhecimento desse erro histórico, a gente faz um aviso à sociedade de que instituições civis também cometem erros e também podem reparar esses erros. O Comitê Estadual por Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Norte também se fez presente na ocasião. O órgão age na luta em defesa da prática da justiça de transição, que são conjuntos de medidas judiciais e não judiciais, que visam enfrentar um passado composto por regimes autoritários. A memória, ela sempre foi
espaço de poder em disputa. E no Brasil ela foi tido como um projeto de silenciamento. Então, ações como essa que a Câmara realiza hoje, de uma reparação simbólica, de um apoio dado ao golpe militar de 1964, tem um caráter de importância simbólica, mais do que simbólica até, né? Porque fica para que as gerações de hoje saibam o que aconteceu ontem, para a gente poder pensar em construir o futuro, pavimentar um caminho de transformação da sociedade, tanto no presente como no futuro. A audiência pública representa um encontro de passado e presente na Casa do Povo, em Mossoró. Apesar do ato ser de caráter simbólico, ele pode ser um passo em direção à cicatrização das feridas de uma época autoritária no Brasil, na esperança de que o futuro não cometa os mesmos erros de antigamente. Pode ser sim, um primeiro passo, eu interpreto sim, como o primeiro passo, sem dúvida, que fortalece esse caminho, né? Se vai acontecer ou não, me foge. Mas a Câmara deve sim continuar, né? Sem dúvida nenhuma, continuar nessa pauta em prol da democracia. É um assunto que continua muito polêmico em todo o Brasil. Foi uma revolução ou ditadura? Foi golpe? Eis a questão. Aqui em Mossoró, essa recuperação histórica aconteceu através aí desta audiência pública. A gente já falou sobre este assunto aqui com o próprio doutor Emanuel de Mello, que veio aqui conceder a entrevista, falar sobre o lançamento do livro, o Democracia Desprotegida, Legados da Ditadura Militar no Sistema de Justiça. Quem quiser conferir um pouco mais deste assunto, vai lá no YouTube, clica, Cenário Político, Emanuel de Mello, Procurador da República, que vai ter mais informações com relação a este assunto. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Gilberto Pedro, que é presidente do Podemos, aqui em Mossoró. Como é que está agora esse momento do partido para as eleições de 2024? Já tem nome para apoiar ao Executivo? Vai ter nominata ao Legislativo? Como é que está essa preparação? Primeiro, quando nós começamos a organizar o partido aqui no município de Mossoró, quem primeiro nos procurou, inclusive ligou para mim, foi o pré-candidato Genivan Vale, né? Genivan é uma pessoa que eu conheço, né? Trabalhador da saúde, da área de saúde como eu, e ele ligou, né, para a gente conversar a respeito das eleições 2024. A partir do momento do ato político nosso, do dia 5 de abril, o partido, os filiados, né, a comissão provisória, deliberou naquele momento que nós íamos seguir discutindo com o PL de Mossoró, né, discutindo a questão dos nomes e do nome indicado pelo PL, na qual o nome de Genivan Vale. Essa discussão ainda está em pauta, apesar de que a gente sabe que a eleição desse ano ela é um pouco atípica, né? Existe muito pouca conversa para um tempo que é curto. Isso eu já disse a muita gente em relação à eleição de Mossoró. Mossoró é uma cidade que tem que se discutir política, tem que se discutir projeto, tem que se discutir a problemática de Mossoró, né? Mas a gente está vendo o tempo passar e a gente está vendo pouco debate sobre a situação da cidade de Mossoró. Em relação a nominatas, eu estou conversando com vários filiados e filiadas, né, para que a gente tenha o mínimo de candidatos ou de candidatas. Se não houver essa possibilidade da nominata do Podemos, mas o Podemos tem um grupo de pessoas, o partido é uma instituição que pode, com certeza, fazer a diferença em uma chapa, em uma possível, em um possível apoio a um candidato ou candidata, uma coligação ou outra, porque daqui para lá, do jeito que a política do Brasil a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 30, 40 dias, mas nós temos aí uma luz, nós temos um direcionamento aqui já no município de Mossoró. Já tem data para a convenção partidária? Não, nós não temos data ainda, né, para a convenção partidária, porque nós, inclusive, vamos ter a nossa conversa no próximo sábado. E nessa conversa com a comissão provisória vai ter a vinda também do senador nesse final de semana, deve vir também alguém do diretório estadual para que a gente defina essa questão do Podemos de Mossoró, se a gente vai realmente colocar a nossa nominata
ou não temos nominata para colocar, e também definir essa questão de como vai ser o nosso comportamento diante das eleições do município de Mossoró. Eu, particularmente, Gilberto Pedro, eu vou participar da eleição de Mossoró. Eu gosto de participar, eu tenho assim, um compromisso com a cidade, com a minha família, aqui eu moro, aqui eu trabalho, então acho importante participar. Em relação ao partido, eu vou incentivar que a gente defina o mais rápido possível essa questão final da eleição agora de 2024. Você falou nessa conversa aí com o Genivan, o Podemos teve também ali um diálogo com Rogério Marinho para o apoio de Genivan, se mantém? Essa deve ser aí a situação a ser seguida de apoio à candidatura de Genivan? Na nossa conversa do dia 5 de abril, de lá para cá, existe essa conversa e esse alinhamento. Inclusive, Rogério Marinho esteve presente no evento também, né? O senador Stiles, Rogério Marinho, Genivan Vale, nós estávamos todos nesse alinhamento. E até agora, até hoje à noite, na minha cabeça e na cabeça do pessoal do Podemos, a gente segue essa discussão. Isso vai depender muito do comportamento do PL ou do diretório estadual, porque nós fazemos parte de um partido. O partido não teve ainda convenção. A convenção é que define. Na cidade de Mossoró, eu já assisti convenção começar de um jeito e terminar de outro. Você que acompanha a política de Mossoró, você sabe disso. Começou uma convenção e terminou 2 convenções. Isso já aconteceu muito na cidade de Mossoró. Agora, tem algumas definições também para não apoio, né? Nessa mesma discussão que nós fizemos em relação a esses nomes, a esse partido, nós também fizemos uma discussão a não apoio, né? Tem a discussão que o Podemos de Mossoró não apoiará a chapa que está o prefeito da cidade de Mossoró, né? Não vai apoiar a União Brasil aqui no município de Mossoró. Com relação à questão de vice, já há algum tipo de debate sobre isso para essa chapa de Genivan, tendo em vista a possibilidade de opinar do próprio Podemos? Essa conversa sobre vice ainda não aconteceu com o Podemos. Nós temos quadro no Podemos, né, pessoas interessantes, importantes e que prestam um grande serviço do município de Mossoró, mas isso vai depender das nossas conversas agora nos próximos dias. Eu acredito que o PL não sairá com a chapa puro sangue, eu acredito que não, mas quem sabe, quem tem essa definição vai ser o PL, né? Não somos nós do Podemos. Agora, nós precisamos que esses pontos fiquem bem claros para que a gente comece a dizer aos nossos filiados, aos nossos amigos, às pessoas de Mossoró que estão em nossas voltas, como é que vai se definir a eleição, essas chapas aqui no município de Mossoró. Qual é a sua opinião, Gilberto, com relação a algo que foi visto aqui na Câmara de Mossoró, que o Podemos elegeu um vereador? O vereador Wisnes foi eleito pelo Podemos. Wisnes do Gás. Wisnes do Gás, em 2020. Ele saiu do Podemos, vai disputar a reeleição pelo União Brasil, perde essa cadeira o partido. Como é que você observa esse tipo de situação e essa busca por manter algum nome na Câmara, por ter essa representatividade? Como é que você vê tudo isso? O que eu vejo hoje, Vanúbio, é que os partidos, as instituições partidárias, elas têm os seus dirigentes, nós que somos dirigentes, os dirigentes nacional e estadual, tem que levar os partidos mais a sério. Eu não acredito, eu não assim, coloco muita fé em quem não valoriza os partidos, né? Eu tenho certeza que há 4 anos atrás, o Podemos de Mossoró faltou muito diálogo. Eu não sei o que aconteceu em relação à saída do vereador Wisnes do Gás do Podemos. Isso é até bom ele explicar isso, né? Ele deve ter os motivos dele. Agora, nos partidos, hoje no estado do Rio Grande do Norte, os partidos têm que ultrapassar também a reta tabajara. Os partidos, os poderes, né? A gente tem que dividir o bolo. Os municípios, nós que estamos aqui na ponta nos municípios, a gente tem que deixar, nós temos o direito de ficar à vontade nos partidos. A gente tem que formar os diretórios, porque comissão
provisória, já está dizendo, é comissão provisória, é hoje, não é amanhã. Então, os diretórios estaduais têm que compartilhar as suas autonomias, inclusive autonomias financeiras, assessoria jurídica, assessoria contábil, para os partidos e para também os seus dirigentes que estão lá na ponta, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Se isso não aconteceu, continuar não acontecendo, vai acontecer muitos casos desses que o cara se elege num partido, depois vai para outro partido, fica os partidos sem forças e os candidatos, os pré-candidatos e os parlamentares também nessa indecisão de troca-trocas de partido. Isso depende muito de como o cidadão, como o político, o homem público, leva a sério os partidos, né? Você vê que as mudanças de partido, as danças das cadeiras, é muito grande em Mossoró, em região e também no Brasil. Mas agora está chegando reportagem, o Ralisson Nunes, ele esteve hoje em Felipe Guerra. Felipe Guerra recebeu a visita do ex-senador Jean Paul Prats. Na oportunidade, recebeu o título de cidadão filipense. Não somente para receber o título de cidadão filipense, mas também uma agenda política. O Jean Paul Prats participou deste momento junto a simpatizantes do partido do PT que estiveram presentes aqui no momento. Ele falou um pouco sobre a visita política. Muita gratidão, né, pelas homenagens, pelas palavras que as pessoas nos disseram, os abraços que a gente recebeu agora aqui em Felipe Guerra. Muita alegria, né, de ter ajudado a cidade, né, meio mandato de Senado, 4 anos, a gente conseguiu colocar aí mais de R$1 milhão para Felipe Guerra, saúde, agricultura, no mercado público, né, dinheiro para a reforma do mercado público, e com a parceria da prefeitura, com a parceria com nossos companheiros do PT, aqui vereadoras, enfim. A gente está muito feliz com esse voto de confiança que é esse título de cidadão. O título de cidadão não é só o fechamento de uma trajetória, é uma abertura, é o contrário, né? É uma abertura de uma nova fase de relacionamento com a cidade, de compromisso. Então, os Felipe Guerrenses podem contar com esse novo conterrâneo aqui para o que deve vier aí para frente. E a respeito dessa agenda, a gente sabe que o senhor não somente vem a Felipe Guerra hoje, mas atende algumas outras cidades no Oeste, principalmente com a entrega daquelas areninhas. Como essa agenda está acontecendo? A gente fez um mandato que contemplou todos os municípios, né? Os 167 municípios do estado foram contemplados com recursos do senador Jean entre 2019 e 2023. E muita coisa ficou de 2023 para 2024 para entregar, inclusive as areninhas, porque as areninhas têm um tempo de construção. São 72 areninhas potiguares e, além das areninhas em si, da estrutura das areninhas, que é um campo de futebol, fut-7, com grama sintética, com alambrado, com iluminação, com vestiários, arquibancada, nós fizemos um convênio com o IFRN, né? E de 20 em 20 cidades vão ser atendidas com professores do IF que vão ativar essas areninhas com atividades não só de futebol, como outras atividades para mulheres, para idosos, para crianças, né? Desenvolvidas nas areninhas. Então as areninhas, elas são muito mais do que um campo de futebol, elas são um local de convivência. Tá aí, o presidente, na verdade, o ex-presidente da Petrobras, ex-senador, o Jean Paul Prats, recebendo esse título de cidadania, recebeu em outros municípios também. Agora, se você que acompanha a política, que é atento, né, tudo que acontece aqui, você deve ter percebido que o Ralisson, lá da rádio TCM 98 FM de Apodi, não perguntou sobre a sua demissão da Petrobras, sobre os rumos da estatal no país, sobre se vai ser candidato em 2026 ao governo, novamente ao Senado, deputado, se vai participar do pleito deste ano aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, na capital, se vai subir em algum palanque. Você não notou, né, o Ralisson perguntando isso, mas sabe por quê? Porque houve uma orientação por parte da assessoria. Não poderia fazer questionamentos mais pertinentes com relação a esse passado recente do ex-presidente da Petrobras. É algo que ainda incomoda muita gente do PT,
principalmente o que disser o Jean Paul Prats pode interferir lá com o presidente Lula, essa dinâmica aí da Petrobras, enfim, é algo realmente muito sensível. O Halisson foi bastante profissional em respeitar este pedido, mas a gente cobra aqui o senador a vir ao cenário político, a falar para a audiência da TCM de Mossoró, do Oeste, sobre o seu período na Petrobras, né? O que tem de positivo, o que poderia ter sido melhor? Ficou algum ressentimento com o presidente Lula? Enfim, a gente vai aguardar. Convites não faltam, viu? Para ele vir. Vai chegar o tempo. Está aí na quarentena e tal, está só recebendo título, está só aí no oba-oba. Vamos esperar em breve falar sobre o que realmente é interessante, né? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Gilberto Pedro, que é presidente do Podemos aqui em Mossoró. Recebo mensagem aqui do Janilson. Valeu, Janilson. E também manda mensagem aqui para a gente é o Jean Paul Contador, grande amigo Gilberto Pedro. Sucesso. Desejo aqui o Jean Paul Contador, o xará aqui do ex-senador. Quem também manda mensagem aqui para a gente... quem mandou aqui, rapaz, mensagens... Vou dar uma verificada aqui quem foi que mandou aqui mensagens e perguntas, mas a questão sobre saúde, porque o Gilberto Pedro foi por muito tempo membro do Conselho Municipal de Saúde. E recentemente a gente soube aí da revogação do decreto de intervenção da Justiça Federal da APAMIM, Maternidade Almeida Castro. Como é que você observa isso tudo, tendo em vista o seu conhecimento da saúde de Mossoró, sobre o funcionamento dessa casa importante, né, para o nascimento de moçoroense? Como é que você vê tudo isso, Gilberto? Em primeiro lugar, a questão da judicialização da APAMIM vai entrar no livro dos recordes, né? Não existe, pelo menos no que eu já li sobre saúde, uma intervenção de 10 anos no Brasil, em nenhuma das cidades, em nenhum hospital do Brasil. Então, isso já é um fato histórico. Mas só para lembrar que em 2014, quando a APAMIM foi judicializada, eu estava presidente do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró e nós, conselheiros da época, eu como presidente, a gente também abonou a judicialização. A gente foi favorável naquele momento porque achávamos que a judicialização ia durar 3 meses, 6 meses. Por exemplo, o Hospital da Mulher, naquela época, foi judicializado também. E passou menos de 1 ano o Hospital da Mulher judicializado, que era aqui ao lado da TCM, aqui ao lado do SESC, num prédio alugado. Então, depois dessa judicialização, aconteceu a judicialização também da APAMIM. Inclusive, quando teve o acidente no Hospital da Mulher, os pacientes foram lá para a APAMIM porque estava fechado, estava tudo paralisado. Então, só para lembrar o nosso telespectador que está assistindo aqui o cenário político. Passaram-se o tempo e a judicialização continuou. Então, quando eu ouvi essa semana a matéria dizendo que acabou a judicialização da APAMIM, particularmente eu dei a minha opinião, dizendo que já estava no tempo, já passou do tempo de acabar essa judicialização e sugeri que acontecesse uma audiência pública na Câmara Municipal, os vereadores de situação de oposição, até na Assembleia Legislativa, não sei, uma audiência para a gente saber, para nós servidores, né, nós usuários do SUS, nós cidadãos de Mossoró, quanto foi repassado para a APAMIM durante esses 10 anos de judicialização, que isso é importante também a gente saber. É importante a gente saber que quem banca lá, 99%, é o Sistema Único de Saúde, é o nosso SUS. Então, o nosso SUS, o dinheiro que é nosso, de todos os brasileiros, a gente tem um direito de saber quanto foi gasto lá. Todo mundo sabe que houve uma ótima, me parece, administração, pelo menos o prédio foi todo reformado, funcionários contratados, várias empresas trabalham lá, tem vários fornecedores, tem um grupo de servidores, acredito eu, excelente, mas a gente precisa saber quanto foi gasto lá. A gente precisa saber por que essa judicialização demorou tanto. Eu, como cidadão, estou provocando a Câmara Municipal de Mossoró e também a Assembleia Legislativa para a gente fazer essa discussão. E outro ponto também muito mais importante é que o município de Mossoró, a saúde do município de Mossoró é uma vergonha, é um problema grande. Nós, hoje, no município de Mossoró, nós não temos aonde extrair uma unha. Me diga onde é que você faz uma pequena cirurgia amanhã em Mossoró. Cidades pequenas do estado do Rio Grande do Norte, como Alexandria,
como a sua e outros mais, as pessoas de lá têm mais facilidade de fazer uma cirurgia do que uma cidade como Mossoró, que tem quase 300 mil habitantes. Então, nós, moçoroenses, nós não podemos aceitar tudo isso calado na nossa zona de conforto. Eu acho que a gente tem que furar essa bolha dessa discussão da problemática de Mossoró, e quem tem que discutir a problemática de Mossoró são os homens e as mulheres públicas dessa cidade. Quem tem a responsabilidade de fazer a discussão, de puxar essa discussão, é que tem que fazer isso. Lembrando que a intervenção ela foi revogada, portanto, até diferente do entendimento que eu tive sobre isso, que seria para o início do próximo ano, mas, na verdade, essa intervenção ela foi revogada de imediato. Então, hoje, por exemplo, não teria uma administração atuando. Uma direção, né? Direção. A direção atuante. Eu acredito que esse problema de falta de direção, ele será resolvido porque, com o tempo, daqui a 2 meses, como é que vai ser os fornecedores? Quem vai assinar, Quem né? vai assinar papel? Então, existe realmente essa preocupação. Agora, que a judicialização tinha que acabar, tinha, porque não é papel do judiciário administrar hospitais públicos, não é papel do judiciário administrar os bens públicos, e a gente tem as nossas instituições responsáveis para isso. Gilberto Pedro, pela sua experiência como conselheiro, né, de saúde aqui de Mossoró, quem que deve administrar para mim? Um novo conselho formado por pessoas para administrar a associação ou prefeitura ou estado? Olha, a APAMIM era uma entidade filantrópica e as entidades filantrópicas de antes diziam que se tivesse algum problema financeiro, se acabasse, elas iriam para a União, né, para o estado ou para o município. Eu acredito que ainda existe esse mesmo estatuto lá. O município é que tem que assumir, pelo menos antigamente, ou o estado que tinha que assumir. A saúde em Mossoró é municipalizado, né? O município pode começar essa discussão, inclusive os recursos de lá são recursos públicos que estão sendo gastos pelo nosso sistema de saúde e administrados pela a gestão de lá. Se a associação de lá ainda permanece, quem é da associação? A gente tem que saber, por isso que eu propus que tenha uma audiência pública. Agora, isso é para a gente nos alarmar, para soltar, agora vai ser um terrorista que vai morrer criança, isso e aquilo. Não, nós temos um hospital aqui em Mossoró, ali, o Hospital da Mulher, que inclusive quando a APAMIM fechou, o Hospital da Mulher foi para a APAMIM, então nós temos o Hospital da Mulher aqui na cidade de Mossoró. Os funcionários da APAMIM são funcionários contratados, inclusive tem funcionário lá do estado, tem funcionário lá do município, então tem muitos profissionais. Mossoró tem muitos e bons profissionais da saúde que podem ocupar qualquer espaço público de acordo com a legislação. Um abraço aqui para o Nonato Gomes, mandando mensagem aqui para a gente, acompanhando o cenário político. Quem também manda mensagem aqui, o Manuel Nascimento, do Bela Vista, está aqui também, sempre nos assistindo. Niel do Sumaré, Dona Dita, um abraço também aqui para o nosso amigo de todas as noites aqui, o Luiz Aires. Não há mais tempo para nada. Gilberto Pedro, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui sobre Podemos, saúde no cenário político. Até a próxima. Obrigado, eu agradeço muito pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.